Boa noite, meu nome é Deise Costa, sejam todos bem-vindos à live de lançamento da Toolset. A Toolset, que é uma plataforma que veio para inovar a forma de como a sua empresa capacita os colaboradores. Lembrando de que você pode nos seguir através das redes sociais, no QR Code que está aí na tela, seguindo o nosso site oficial da Toolset e todas as redes sociais para ficar por dentro de todas as atualizações. Vamos dar início ao lançamento e vou passar agora para o Dr. Enos. Dr. Enos, é com você. É uma alegria compartilhar esse momento com vocês. Convido a todos para se inscrever em nossas redes sociais da Toolset, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Eu vou começar a live de hoje contando o que eu acho mais importante de segurança do trabalho. É uma empresa ter cultura de segurança do trabalho. Eu iniciei minha carreira como médico do trabalho na Unilever. A Unilever é uma empresa global, tem plantas ao redor do mundo inteiro. E aproximadamente 13 anos atrás eu iniciei na planta de Indaiatuba, a maior fábrica de sabão em pó do mundo. Fabrica o Omo e o Brilhante. E lá no meu primeiro dia de trabalho eu estava numa passarela, tinha um guarda-corpo e eu deixei meu material ali do lado. Uma pessoa chegou, me abordou de forma extremamente simpática, falou para mim, perguntando quem que eu era, se era o meu primeiro dia, se apresentou. E daí então ela falou para mim, seu material está ali, existe um risco de queda e ele pode cair lá embaixo, um carro pode passar e causar um acidente. Eu me senti bastante envergonhado por ser alguém da área de saúde e segurança, e ela era uma pessoa do administrativo e eu estava sendo orientado. Mas aquilo transformou minha vida. Eu aprendi naquele momento a importância de uma cultura de segurança do trabalho. E o que a gente vê nas empresas, usualmente, é algo diferente disso. O que a gente costuma ver nas empresas é uma cultura onde o técnico de segurança entra por uma porta, as pessoas começam a pôr os EPIs, começam a fazer atividade de uma forma mais segura, começam a se preocupar com a segurança nesse momento. E ao técnico de segurança sair, parece que a fiscalização deixou aquela empresa e as pessoas relaxam nas medidas de saúde e segurança. Isso não é a forma correta de se viver saúde e segurança. E eu vou falar brevemente para vocês o porquê que isso é tão importante. Vou contar um exemplo, uma história típica que às vezes ocorre e a gente vê muitas vezes acontecer no mundo das organizações, nas corporações. 2 trabalhadores, eles adentram um tanque de combustível, um tanque com resíduos químicos, e depois de um tempo de trabalho, eles sentem um cheiro estranho, mas continuam suas atividades, um deles desmaia. O segundo tenta resgatar aquele primeiro, vai lá e tenta fazer os socorros e arrastar para fora aquele funcionário, e segundos depois também desmaia. Ao ele tombar, o barulho faz alguém de fora perceber isso, e a pessoa olha na escotilha, na entrada do tanque, e percebe que os trabalhadores estão desmaiados. O terceiro também adentra aquele espaço sem proteção, sem equipamentos de proteção de segurança, sem uma linha de vida e sem nenhum treinamento. E segundos depois, é uma terceira vítima que perde a consciência e, infelizmente, os 3 vão a óbito. Isso é muito frequente. É uma asfixia por gases tóxicos e chama-se de síndrome do resgatador, onde várias pessoas, ao tentar salvar a vida dos colegas, vão, infelizmente, ao óbito. Isso acontece por uma falta de cultura de segurança, por falta de treinamento, falta de EPI e falta de uma empresa olhar para isso com carinho, com a devida importância. Mas por que isso ocorre? Por que isso é importante? A gente está acostumado a aprender muito sobre prevenção de doenças. Nós, na escola, na mídia, sempre ouvimos a importância de ter uma alimentação saudável, de fazer atividades físicas, de não fumar. Tudo isso é importante, é muito válido, porque isso impacta a mortalidade. Mas se a gente olhar a régua da população, da expectativa de vida, se a gente olhar a mortalidade ao longo da vida de uma pessoa, e a gente retirar dessa população as crianças e os idosos, a população entre 15 anos de idade até 40 anos de idade, o principal fator de mortalidade são os acidentes, em primeiro lugar. Se a gente estender de 40 anos até 50 anos, a mortalidade continua em primeiro lugar junto com as doenças cardiovasculares. E se continuar olhando para a população mais idosa, os acidentes continuam ocorrendo, embora as doenças cardiovasculares e os diversos tipos de câncer ultrapassem em termos estatísticos. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte:
acidentes precisam ser prevenidos, acidentes precisam ser olhados da mesma forma que a gente cuida da nossa saúde. Isso precisa ser falado pela mídia, isso precisa ser reportado, isso precisa ter o seu lugar de espaço. No Brasil, no ano de 2023, foram 2.888 vidas perdidas por acidente de trabalho. Então, a primeira causa de acidentes na população são os acidentes de trajeto, acidentes de locomoção. Como prevenir isso? A gente sabe, né? É usar cinto de segurança, crianças na cadeirinha, não beber ao dirigir, não dirigir com sono, utilizar capacete para os motociclistas. Essas são as medidas mais importantes. A segunda causa de acidente mais frequente na população é a violência urbana. Infelizmente, isso está muito mais ligado com políticas públicas, mas as empresas podem fazer alguma coisa a respeito disso. As empresas podem definir as rotas mais seguras, rever os turnos dos funcionários e talvez até educar os funcionários sobre medidas de segurança e de proteção. Mas, quando a gente fala de acidente de trabalho, a terceira causa de mortalidade por acidente, aí que a empresa e o SESMIT e a equipe de segurança entram em campo e pode atuar de forma efetiva e trazer resultados. São 8 mortes por dia por acidente de trabalho no Brasil. São motoristas, eletricistas, técnicos e terceirizados. E por que deixamos isso acontecer? Quais são as principais medidas de prevenção para a gente evitar isso? São os famosos equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, controle de jornada e fadiga, mapeamento e controle de riscos ocupacionais, a permissão para o trabalho e permissão do trabalho real, aquela permissão onde a pessoa pode interromper a atividade se o risco for identificado e não só uma burocracia, manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, monitoramento de saúde ocupacional e de cumprimento de todas as normas regulamentadoras. E o principal, o que eu mais gosto, a cultura de segurança. Você ter na sua empresa uma cultura de segurança e ter treinamentos de segurança. São os treinamentos que criam a cultura, os treinamentos que transformam. E esse é o nosso objetivo aqui hoje. Nosso objetivo é democratizar o conhecimento de saúde e segurança, é trazer uma solução fácil, acessível e flexível, na palma da mão, onde qualquer pessoa com celular, com tablet, com computador, consegue fazer o melhor treinamento possível. Eu costumo visitar muitas empresas e eu tenho medo daquelas empresas que têm uma placa na sua fachada. Estamos há 250 dias sem acidente. A gente sabe que os acidentes, as grandes tragédias, os incidentes industriais, eles ocorrem por um empilhamento de pequenos erros. E a empresa que geralmente reporta números maquiados, ela tem a tendência de esconder o pequeno incidente, a pequena ocorrência. Prefiro empresas que reportam, que tratam isso e que cuidam. Isso resulta tanto em não acumular os pequenos incidentes que transformam nas tragédias, como também diminui rebarbas, aumenta a qualidade da produção e os funcionários se sentem engajados, se sentem valorizados e se transformam numa cultura de produtividade. A Gallup, uma grande consultoria para empresas e gestores, ela apresentou que o principal fator de um programa de saúde, um programa de qualidade de vida, de segurança do trabalho funcionar numa empresa, é ele ser verdadeiro. A empresa realmente está empenhada em levar aquele programa para o funcionário. Quando ela faz um programa apenas para cumprir norma, geralmente isso não funciona e desmotiva os funcionários. Então, faça um programa real, transforma a cultura da sua empresa. Bom, investir em saúde e segurança é estratégia de negócio. E a gente acredita que quando você coloca saúde e segurança no mesmo patamar que qualidade, mesmo patamar que lucratividade, os resultados vão vir, tanto em redução de acidentes, como em lucratividade, em funcionários mais engajados. E hoje começa a nova era do ensino e prática de segurança do trabalho. Sejam muito bem-vindos à Toolset. E aqui nós temos o QR Code na tela com o nosso site oficial, nossas redes sociais. E siga-nos nas redes sociais e conheça todas as soluções que a gente tem para oferecer. Eu peço agora que o pessoal coloque o nosso teaser. O teaser da Toolset é um nosso trailer para vocês verem a qualidade do nosso conteúdo e tudo que a gente tem feito com carinho até esse momento. Obrigado.
Olá, pessoal, estou de volta. Lembrando de pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais através do QR Code que tem aí na sua tela. Caso você esteja assistindo de outro canal, lembrando que essa live é um oferecimento da Tool7, tá bom? Se você ainda não compartilhou, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos que você faz parte e fique por dentro de todas as novidades. Agora eu vou chamar aqui para vocês alguns dos instrutores que fazem parte da plataforma Tool7, onde vocês vão encontrá-los nos treinamentos, certo? Primeiro, vou chamar para vocês o primeiro instrutor, que sou eu. Tenho a honra de fazer parte desse grupo de especialistas, né, que vivem a SST na prática, como nós já havíamos falado para vocês. Tenho a honra de participar também dos treinamentos. Eu sou coordenadora de segurança do trabalho e ministro o curso de NR6. Então, se você for fazer o curso de NR6 pela plataforma Tool7, você vai me acompanhar por lá e aprender muito sobre essa NR. Agora, o próximo instrutor que eu vou chamar para vocês é o Renato Machado, um dos nossos instrutores, que estará presente no treinamento de primeiros socorros. Tudo bem, Renato? Boa noite. O que você acha que a Tool7 vai causar de impacto para as empresas? Bom, acho que o impacto vai ser tremendo, inicialmente para reduzir acidentes e preservar a vida e evitar sequela nos funcionários das indústrias e das empresas. Então, esse é o nosso principal objetivo, reduzir acidentes, zerar os acidentes, na verdade, e quando tiver, infelizmente, saber atuar de forma correta, adequada, para evitar alguma sequela ou um dano maior, que é um falecimento, um óbito dentro do local de trabalho. Legal, muito bom. Pessoal, esse é o Renato. Vocês vão encontrá-lo também aí na plataforma Tool7, no treinamento de primeiros socorros, ajudando a salvar vidas, né, Renato? Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Doutor, qual estratégia foi pensada para você construir a Tool7? Conta pra gente. Quando a gente realiza treinamentos ocupacionais, muitas vezes é o técnico de segurança da empresa, um técnico terceirizado, ele não tem a maior expertise em todos os cursos que ele vai ministrar. Alguns ele sabe bem e outros ele tem que aprender para ministrar. Na Tool7, a nossa ideia foi trazer para cada curso o melhor especialista encontrado para aquela atividade. Trazer a pessoa no lugar que ela brilha, no lugar de melhor performance dela e pessoas que têm vivência prática, que conhecem a realidade do ambiente industrial, do ambiente corporativo, que conseguem dar um treinamento de muita qualidade. E esse é o nosso objetivo, conseguir democratizar os treinamentos de saúde e segurança e expandir isso para o Brasil, trazendo os melhores treinamentos possíveis de forma muito acessível a todas as pessoas. Obrigado, Deise. Legal, muito obrigada, doutor. O próximo que eu vou entrevistar aqui, nosso palestrante também, nosso instrutor de alguns dos cursos da Tool7, é o Vitor Retameiro. Vitor, boa noite, seja bem-vindo. Vitor, o que você acredita que causará de impacto nas empresas, você como técnico de segurança que vivencia isso na prática, o que você acredita que vai haver de impacto nas empresas através da Tool7? Bom, primeiramente, boa noite. Eu, como técnico de segurança, vejo uma dificuldade muito grande com questão de treinamentos, a questão com logística, achar instrutor, ver questão de horário da pessoa, parar a produção para poder juntar o pessoal para fazer esse treinamento, arrumar um local, ter um conteúdo de qualidade, ter um conteúdo confiável. E a Tool7 ela vem para resolver todos esses problemas. Então, ela tem multiplataformas. Então, a Tool7 entrega um conteúdo que vai facilitar tanto a vida do técnico de segurança, de ter uma confiabilidade, de entregar um conteúdo de qualidade, quanto, por exemplo, a vida do RH, que pode entregar o treinamento para a pessoa e não ter muita preocupação quanto a local, porque a Tool7 pode ser vista o treinamento de qualquer ambiente da empresa, qualquer ambiente controlado. Então, ela entrega 1 milhão de, digamos assim, várias formas de resolver problemas que hoje são dificuldades para o técnico de segurança e para a questão de ministrar os treinamentos da empresa dentro de uma plataforma só. Legal, muito bom, Vitor. Muito obrigada pela sua participação. Vocês vão acompanhar o Vitor também em vários treinamentos aqui da Tool7. Ele também faz parte da implementação dessa nova era de treinamentos. Obrigada, Vitor.
E realmente, como o Vitor falou, a Tool7 veio para transformar a forma como a sua empresa treina. Você pode realizar os treinamentos de qualquer lugar. Hoje é uma dificuldade para as empresas disponibilizar de espaço, disponibilizar de horário do trabalhador para realizar esses treinamentos. Então, você vai ter acesso na palma da sua mão e de qualquer lugar. Agora, eu vou apresentar para vocês mais um dos instrutores, inclusive desse curso que você viu aí o spoiler. Ele é o Tiago Andrade, técnico de segurança do trabalho, que é nosso parceiro. Ele ministra o curso de NR23 e ministra o curso também completo. Temos outro instrutor também que faz parte da Tool7, está ministrando o curso de CIPA, um curso muito solicitado para nós. O curso de CIPA é ministrado pelo Felipe Sabatini, que também é técnico e tecnólogo em segurança do trabalho. Vocês vão acompanhar ele no treinamento de CIPA NR5 aqui na Tool7. Pessoal, temos muitos outros participantes, muitos outros integrantes fazendo parte do time Tool7, que vão ministrar vários outros cursos, várias outras NRs, para vocês estarem sempre atualizados, certo? E eu queria agradecer às empresas que participaram de uma pesquisa quando nós fomos lançar a plataforma Tool7, quando esse sonho nasceu. Algumas empresas parceiras nos ajudaram de alguma forma, e essas empresas responderam algumas perguntas, responderam um questionário para nós, e amanhã nós estaremos presenteando, sorteando um prêmio especial para quem respondeu e participou da pesquisa. Então, fica ligadinho no nosso Instagram, amanhã, que nós faremos esse sorteio ao vivo para vocês, de quem participou respondendo às pesquisas, tá bom? Então, se você é uma dessas empresas parceiras que respondeu à pesquisa, fique ligadinho amanhã que faremos o sorteio, tá bom, pessoal? Agora eu vou chamar para vocês um dos nossos instrutores, que vocês já conheceram, o Vitor Retameiro. Ele vai fazer um overview da plataforma, vai fazer aí para vocês se inteirarem e descobrirem como vai funcionar a plataforma na prática. Obrigado, Daisy. Gente, eu já me apresentei, meu nome é Vitor Retameiro, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho quem sou eu dentro da plataforma da Tool7. Eu sou um dos embaixadores da Tool7 e técnico de segurança, e também estou acompanhando o desenvolvimento de todos esses treinamentos que estão subindo na plataforma. Depois que é feito a compra do curso, a aquisição do curso, ele vai sair nessa tela, ele vai receber um link, preencher o e-mail na tela de login. Depois que preencher o e-mail, ele vai acessar a sua conta e ele vai colocar uma senha. Colocando a senha, coloca primeiro a nova senha, depois confirma ela, para deixar a conta segura e garantir que aquele colaborador não tenha outra pessoa que acesse a conta dele. Aqui a gente tem a área do painel do aluno, ali tem uma gamificação, então conforme o aluno vai vendo as aulas, vai concluindo provas, vai recebendo pontos, tá? Tem uma parte de endereço, que é para você deixar o seu cadastro mais completo. Tem a parte dos tickets, esses tickets são... caso você precise abrir um chamado dentro da plataforma, eles ficam aqui e algum dos nossos especialistas vai entrar em contato com vocês para resolver. A gente tem aqui, quando você abre um curso, essa aqui é a cara que vai aparecer os módulos do curso, e aí a pessoa vai abrindo por módulo e assistindo às aulas. Essa aqui abriu o módulo de introdução e tem acesso já à aula de introdução. Esse aqui é uma demonstração do nosso curso de NR6, ele está bem completo. Você pode, aqui quando abre o player, você pode também acelerar um pouco o vídeo e selecionar a qualidade, tá bom? Quando você termina esse curso, você tem um botão de concluir a aula, para marcar a conclusão dela, para a fração do certificado tem que ser no mínimo 100%, então tem que assistir todas as aulas, senão não emite o certificado. Ao canto abaixo, você tem um material complementar, que são as apostilas, onde você pode consultar o material de forma mais técnica e mais detalhada. No canto superior, tem os favoritos e também a nossa comunidade. Quando você entra na comunidade, você pode interagir com outros alunos. Então, fazer perguntas, debater algum tema, tudo isso fica na aba da comunidade. E a gente vai estar postando bastante informativos dentro dessa comunidade. Então é legal vocês acompanharem constantemente isso para ter mais informações.
Esses conteúdos que estão bloqueados é porque eles ainda vão surgir na plataforma. Constantemente a gente vai estar subindo treinamentos, tá? Não são somente esses que estão aparecendo, vai ter várias e várias trilhas de treinamento dentro da segurança do trabalho. No canto acima você pode acessar o nosso Instagram e o nosso site. E no canto inferior direito tem o nosso bot, que é a nossa IA. Caso você tenha alguma dúvida, você pode perguntar para ela também. Ou você pode entrar em contato pelo WhatsApp, que você é redirecionado para algum dos nossos instrutores para resolver essa pergunta que você tem, essa dúvida que você tenha. Tá bom? Treinamentos na plataforma soltos, até 2 horas de conteúdo programático, são R$ 49,90. Conteúdos de até 4 horas são R$ 79,90, de 2 a 4 horas. E acima de 4 horas, o valor é de R$ 249. Tá? Esses são valores de lançamento. Então, em breve eles podem mudar. Garanta já o seu, aproveita agora que a gente está com esses valores especiais. A gente tem uma jogada muito legal na Toolset, que são as assinaturas. Como que funciona a assinatura? A empresa, imagina que você designa um tempo, um recurso da empresa para treinar um colaborador e ele acaba saindo da empresa. A assinatura, você pode substituir de um colaborador para outro, informando a gente que ele foi desligado da empresa ou que ele não está mais no quadro de funcionários, e a gente substitui o acesso. Então, em vez de você gastar várias e várias vezes com o mesmo treinamento por conta de alguma infelicidade dessa, você pode substituir o acesso. E, além do mais, na assinatura, que é um valor anual, dentro desse 1 ano, você pode ter acesso a qualquer treinamento da nossa plataforma. Então, independente qual seja, o colaborador pode ver todos os treinamentos da plataforma e ser certificado. Então, imagina que um colaborador que troque de setor precise de outros treinamentos, ou precise de um treinamento específico referente a uma nova atividade que ele tenha, ele pode acessar a plataforma e certificar rapidamente. Então, o RH precisa mudar alguém de um setor para outro, não precisa ter tanta preocupação de vamos ter que programar uma data para o treinamento e depois passar. É muito mais fácil, muito mais simples, muito mais prático de fazer essa ação. Os pacotes são para 1 usuário, 30 usuários ou 100 usuários. É personalizado para a empresa, esses pacotes. 1 usuário são 12 vezes de R$ 39,90. 30 usuários são 12 vezes de R$ 670. 100 usuários são 12 vezes de R$ 1.700. Na Toolset, você pode entrar no nosso programa de afiliados. Esse programa de afiliados, você técnico de segurança ou uma pessoa que conhece empresas que precisam de treinamentos, você indicando a nossa plataforma, dependendo do pacote, você ganha uma comissão sobre essa venda. Só basta a empresa entrar pelo seu link e realizar a compra. Como que é feito isso? O afiliado ele vai se cadastrar na nossa plataforma na Hotmart e se afiliar ao nosso produto. Assim que ele é afiliado ao produto e a empresa compra pelo link dele, esse valor já é dividido na hora. O valor fica disponível em 7 dias, tá? na conta do afiliado. Ele já vai aparecer, porém, ele tem uma restrição dessa data para liberar o valor, que é por segurança do cartão de crédito da própria plataforma por conta de compras online. A comissão do afiliado é R$ 47,88, tá? De 30 usuários, que é o valor de 12 vezes 670. A comissão dele é R$ 482,40. E o pacote de 100 usuários, a comissão dele é de 816. Ou seja, um usuário é 10% do valor do pacote vendido, 30 usuários é 6% do valor do pacote vendido e 100 usuários, 4% do valor do pacote vendido. Lembrando que esses valores, imagina que uma empresa, você vai vender não só para uma pessoa, você vai vender para diversas pessoas. Independente de quantos pacotes você venda, no valor total, no valor bruto que a empresa pagar, você vai receber essa comissão. Tá? Então, por exemplo, se a empresa contrata 10 usuários, você vai fazer 10 vezes o valor de R$ 47,88, que seria R$ 478,80. Esse seria o valor da sua comissão. Então, interessante já se afiliar, aproveita agora, chame a nossa equipe, a gente vai te mandar um link, você vai se registrar nesse link e
e você já vai ter acesso a materiais para você divulgar, já vai ter acesso a conteúdos, a um plano estratégico de fazer esse tipo de venda. Então, recapitulando aqui como funciona os nossos pacotes de assinatura. Um usuário são 12 vezes de R$ 39,90. 30 usuários são 12 vezes de R$ 670. 100 usuários, 12 vezes de R$ 1.700. Lembrando que esses pacotes são as nossas assinaturas, que, conforme eu expliquei anteriormente, a empresa tem acesso a todos os treinamentos da plataforma e ainda pode substituir o acesso de um colaborador para outro, respeitando aquelas regras que eu falei de caso o colaborador seja desligado ou saia da empresa, é só entrar em contato com a gente que a gente substitui esse acesso. As regras para essa afiliação, você tem que ser aprovado, tá, no nosso link. O que acontece? Assim que você se afiliar, entrar no nosso link e mandar os seus dados, a gente vai entrar em contato com você, aprovar você, e você vai ter que seguir algumas regras para a divulgação desse produto. Então, não pode fazer nenhuma propaganda enganosa, não pode fazer nenhuma publicação que fogem às regras que a Toolset estabelece. Tudo isso a gente vai te mandar essas regras, vai fazer uma call contigo, você vai ter uma call com um dos embaixadores para eles explicarem para você todas as partes da plataforma. O que a gente vai entregar para você, ajudar nessa divulgação, são alguns materiais que a gente mesmo cria. Assim você não terá o trabalho de ter que criar vídeos, criar conteúdos e enviar para o pessoal. Vídeos institucionais e depoimentos, a gente vai encaminhar isso para vocês. Vocês podem encaminhar nos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, postar no Instagram. Lembrando, tudo isso com o seu link. A empresa tem que comprar pelo link do afiliado para ter a comissão. A gente vai entregar um kit completo da identidade visual, para você ter banners, ter o logo da plataforma, para poder utilizar dentro das suas redes sociais, utilizar dentro dos grupos, utilizar dentro dos seus contatos. E a gente vai ter também alguns scripts, alguns roteiros de como abordar clientes, abordar novas empresas. Muitas pessoas já têm algumas empresas que precisam de treinamento ou acabam tendo um contato de... Você tem alguém para indicar? Na Toolset, você já pode mandar o link. Porém, se você quer ampliar esse valor como afiliado, você pode sair divulgando e fazer uma propaganda mais agressiva. Então, você vai enviar nos grupos, você vai enviar para conhecidos. Isso vai potencializar os seus ganhos ainda mais. A gente vai te mandar um material de apoio, que são algumas FAQs. Essas FAQs, elas são, por exemplo, perguntas e respostas padrões. Geralmente, os clientes têm as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas e os mesmos receios. E a gente vai te mandar um script com todas essas perguntas que eles podem fazer e com todas as possíveis respostas, resolvendo o problema ou resolvendo essa questão que o cliente tenha. Claro, a gente vai ter também um suporte completo aos afiliados, então você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, caso tenha alguma dúvida momentânea, tenha alguma questão específica, você já pode chamar a gente e a gente vai prestar todo o suporte para vocês. E também é possível marcar uma call com um dos embaixadores que nem eu falei, para tirar uma dúvida ou fazer uma espécie de mentoria, conforme as dúvidas que forem surgindo para vocês ou as dificuldades. A gente, conforme o engajamento da pessoa e os ganhos que for tendo no desempenho, será lançado algumas campanhas ainda com mais incentivos para os afiliados. Pode passar? Esse aqui é o QR Code, tá? Você da live já pode escanear esse QR Code e se cadastrar para ser um afiliado, tá? Ele já vai sair direto na plataforma da Hotmart. Você cria a sua conta e se afilia ao produto da Toolset. Caso tenha alguma dúvida, caso não consiga escanear o QR Code agora, entre em contato com o nosso WhatsApp e entre em contato com a nossa equipe, que a gente vai te auxiliar, vai te mandar o link também, não tem problema. Certo? Próximo entrevistado da noite será o Osni Camargo. Osni, para expandir essa visão, nós convidamos você, que é uma inspiração para nós na área de SST, e eu gostaria de perguntar o que você acredita que vai impactar nas empresas essa revolução, essa transformação, essa inovação da Toolset, uma plataforma de treinamentos online. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite que foi feito para participar dessa iniciativa, né? E também o convite para fazer a palestra de hoje, que me deixou muito orgulhoso de poder falar aqui nessa abertura, né,
da TUL7, no início dos trabalhos, né? Mas eu, quando conversei com o Vitor da primeira vez, o que eu senti é que era algo diferente, né? Tinha algo diferente, a maneira como os cursos estão sendo planejados e executados, né? De uma maneira mais direta, de uma maneira... Normalmente, a gente, quando faz um curso, a gente começa a falar e fala muito e não tem aquela objetividade, muitas vezes não tem aquela objetividade, né? Aqui, tornando os tópicos pequenos, né, que a gente trabalha com pequenos tópicos, isso facilitou demais o meu trabalho. Eu já fiz os comentários iniciais, né? E eu trouxe aqui um assunto, um tema que eu acho bastante interessante, que está relacionado com esse pequeno livro. A gente chama de livreto, mas isso é muito mais que um livreto, né? Isso é um livro, né? É um livro condensado. Anualmente é revisado, é da CGH, publicado pela CGH, traduzido pela ABHO, e, coincidentemente, no próximo, não nesse sábado, no outro sábado, a ABHO vai colocar, nós vamos ter um curso sobre isso, né? Pela primeira vez, a associação vai dar um curso sobre TLVs, né? Então, como eu vou ser o professor do curso, quando o Vitor me falou, eu falei, eu vou falar sobre isso, porque eu já estou me preparando para falar no curso, né? E a minha especialidade é proteção respiratória, então eu vou tentar aqui amarrar os dois temas que têm muito a ver, né? Se a gente pegar esse livro aqui, vai ver que mais da metade do seu conteúdo fala em agentes químicos, né? E quando a gente fala em agentes químicos, a gente precisa de proteção respiratória. É para os agentes químicos que nós usamos o respirador. Melhor, os trabalhadores, as pessoas que ficam expostas, né, a esses agentes, utilizam respiradores. Então, eu vou tentar aqui amarrar esses dois temas e explorar o conteúdo deste livro para facilitar na seleção de respiradores. Tem muita coisa aqui que ajuda na seleção e ajuda muito, e que às vezes passa despercebido pela maioria das pessoas que têm esse livro, leem o livro, consultam, mas às vezes não têm... eu vou destacar algumas coisas importantes, tá? Então, aqui é uma apresentação minha. Eu sou engenheiro químico, engenheiro de segurança, há muito tempo, né? Dá para perceber que tem muito tempo já que eu estou nesse caminho, né? E trabalhei assim muito tempo na 3M do Brasil, na área de proteção respiratória, na área de equipamentos de proteção. Então, é daí que vem a minha experiência nessa parte de respiradores, né? Pode passar aqui, era só para mostrar mesmo o slide. Bom, esse print aí foi tirado da NBR, né, que trata de proteção respiratória. E é interessante, é importante a gente ter isso em mente. Tem dois tipos de perigos. Eu gosto da palavra perigos, apesar que lá no print está escrito riscos, né? Mas eu acho que perigos traduz mais o que a mensagem que eu quero passar, né? Então, tem dois tipos de perigos. É a deficiência de oxigênio ou a presença de um agente nocivo, né? Então, a deficiência de oxigênio não é uma coisa normal. O Enos falou sobre uma situação, né, que pode ser deficiência de oxigênio, pode ser outra coisa, mas a entrada no espaço confinado é um exemplo de perigo relacionado à deficiência de oxigênio. Você nunca vai ter deficiência de oxigênio numa sala como essa, né? A gente precisa ter um ambiente confinado, um espaço confinado, onde alguma coisa rouba o oxigênio. E o outro é a presença de agentes nocivos, que é mais comum. E ele pode estar na forma de aerodispersóides, gases, vapores ou gasosos, ou mistura desses dois, né? Então, na proteção respiratória, a gente se preocupa com esses perigos, né? Como é que a gente protege o trabalhador que se expõe a esses perigos, tá? Podemos continuar lá? Com relação à deficiência de oxigênio, isso daqui é parte deste livro aqui, né? Está escrito lá que alguns gases, vapores, quando presentes em altas concentrações no ar, eles agem primariamente como asfixiantes simples, sem outros efeitos fisiológicos significativos. Depois eu vou mostrar aqui um exemplo de gases desse tipo. Ou seja, o perigo da presença desses gases não é que eles são nocivos,
O nitrogênio, por exemplo, não é nocivo, não é tóxico, né? Mas ele desloca o oxigênio e diminui a quantidade de oxigênio no ambiente. E para essas condições não são atribuídos TLVs, não existe um valor de TLV. TLV a gente fala em ppms, né? Se a gente pensar em deficiência de oxigênio, a gente está falando em 1, 2, 3 ou até 5%. Só para vocês terem uma ideia, 5% são 50 mil ppm. Então, a gente está falando em grandezas completamente diferentes. Então, aqui se fala muito em ppm, miligramas por metro cúbico, e quando a gente fala em deficiência de oxigênio, a gente está falando de uma presença robusta de algum gás que está roubando o espaço do oxigênio, né? Pode passar para a próxima, por favor? Agora eu vou ficar um pouco mais de tempo nesse print aqui. E é aqui que eu gostaria de explorar o conteúdo desse livro, né? São várias páginas com esse tipo de informação. Na primeira coluna, você tem o nome do produto químico, né? Então, se eu tiver no ambiente de trabalho um determinado produto químico, eu abro o livro, né, na página, está por ordem alfabética, procuro aquele produto. Em seguida, ele tem lá o CAS. O CAS é a identidade do produto químico. Muitas vezes, é melhor trabalhar com CAS, quando a gente tem, do que trabalhar com o nome, porque o nome varia, muitas vezes, na própria língua portuguesa, você pode ter o mesmo produto com diversos nomes, e ainda mais quando o produto é importado e vem de outros países, então tem uma dificuldade ainda maior. Então, às vezes, o CAS é muito importante e no final do livro tem uma lista de CAS com os nomes dos produtos para facilitar a busca, né? Depois vem aí os valores, né? Os valores de limite de exposição. Na primeira coluna é o TWA, que é a concentração, que representa a exposição de 8 horas diárias, 40 horas semanais, ou seja, aquela concentração média de exposição, é isso que a gente tem que fazer, né? Quando for fazer a avaliação. Para comparar com o TWA, a gente vai ter que medir a concentração média. TWA significa média ponderada no tempo, e esse tempo é de 8 horas, né? Então, isso que significa, e ali estão os valores do TWA. Tem uma segunda coluna que é o STEL, que é o valor para curta duração, porque muitas vezes a média está boa, né? Eu vou mostrar alguns gráficos daqui a pouco, mas os períodos curtos excedem muito aquilo que seria razoável, aquilo que seria seguro, né? Melhor dizendo. Então, podem notar que todos os valores de STEL são maiores que os valores de TWA, porque são para períodos menores, né? E depois vem essas notações. Essas notações se referem ou nos direciona, né, a diferentes áreas do livro para que a gente procure saber um pouco mais. Por exemplo, o primeiro produto ali, o EPN, ele é um produto que pode passar pela pele. Ou seja, não adianta colocar só proteção respiratória, a gente tem que proteger a pele também, porque senão ele pode entrar no corpo pela pele, né? Depois tem lá o A4, o A4 é uma classificação de carcinogenicidade. Preocupe-se se for A1, A2, A3, A4, A5 não são preocupantes, tá? Mas se for A1, carcinogênico, confirmado para o ser humano. O A2 ainda não é confirmado, mas já tem alguma relevância, já tem alguns estudos que indicam que ele é, por exemplo, carcinogênico para animal, né? Então, essa é a classificação de carcinogenicidade. E o BEI, essa letra BEI, ele significa que para essa substância tem índice biológico de exposição. O que significa isso? É que eu posso buscar essa contaminação do trabalhador através de exames de urina, de sangue, seja qual for, que pode ser através da própria substância ou o metabólito dele. É muito bom quando tem BEI. É muito bom porque você tem uma segunda avaliação, você tem uma segunda referência, né? Você tem a primeira, que é que está no ar, mas ainda você tem uma outra indicação, se ultrapassar o BEI, que aquela substância está causando danos, ou pode causar, melhor dizendo, né? Porque ultrapassar o BEI não significa que o dano existe, mas existe um potencial de causar dano. Depois, o peso molecular. O peso molecular é importante porque vocês vão ver que os vapores estão em ppm, né? Por exemplo, éter alil glicídico está em ppm, e os particulados estão em miligramas por metro cúbico.
né? Eu posso passar um vapor de ppm para miligrama por metro cúbico, para notação de miligrama por metro cúbico, porque são duas notações, são duas grandezas que eu posso utilizar para vapores, para gases e vapores. Eu não posso fazer a mesma coisa com particulados. Particulados sempre estarão em miligrama por metro cúbico. Então, está aqui a primeira dica. Eu tenho um produto no ar, vamos dizer assim, que eu tenho etilalil glicidílico. O TW dele é 1 ppm. Eu já sei que ele é vapor. A hora que eu for escolher um respirador, o filtro deve ser filtro para vapor. Não vai ser filtro para particulados, que vai segurar esse contaminante. Em contrapartida, se eu pegar os estearatos, não adianta eu colocar um cartucho para vapores, mesmo que seja enorme, que ele não vai segurar o estearato. Por quê? Porque ele está em miligrama por metro cúbico. Isso significa que ele é um particulado. Tá? Então, essa é a primeira dica, a primeira visão. Se está a miligrama por metro cúbico, eu vou usar filtro para particulados. Se está na forma de ppm, se a anotação é ppm, eu vou usar um filtro para gases e vapores. Tá? Outra coisa que tem aí, eu vou começar primeiro por esse I, no caso do estearatos. Tem um Izinho entre parênteses, depois do número, e tem um R, né? Então, ele pode ser 10 miligramas por metro cúbico com I, com a notação I, ou 3 miligramas por metro cúbico com a notação R. O que significa isso? Quando você tem um particulado no ambiente de trabalho e você vai fazer uma avaliação, o equipamento de avaliação ele vai puxar o que tem no ar, independente do tamanho da partícula. Tá? Ele vai puxar tudo que tem. Claro que a bombinha não tem esse poder todo de sugar todos os particulados, mas ele não é seletivo, ele vai pegar o que está no ar. Quando a indicação é I, significa que aquele valor que está ali, que é 10 miligramas por metro cúbico, é para partículas inalatórias, para partículas que chegam no sistema respiratório superior. E quando tem R, é porque ele vai até o trato respiratório inferior. Né? Então, por que isso é importante? Primeiro, na hora de fazer a avaliação, você vai escolher um seletor próprio. O seletor que eu digo são os ciclones. Você vai escolher o setor próprio para aquela substância. Se for R, né, tem o ciclone. Se for o I, tem outro tipo de coletor. Né? Então, você vai ter que usar um coletor próprio. Por que você faz isso? Porque aí vou lá para a última coluna. Na última coluna, quando está escrito base do TLV, e está escrito irritação do trato respiratório inferior, significa que aquela substância, esse estearato, ele causa danos se ele chegar lá nos alvéolos. Se ele ficar aqui na parte superior do trato respiratório, ele não causa danos. Né? Ou pelo menos, aquele dano para o qual foi estabelecido o valor do limite de exposição, relaciona-se à base do TLV. Então, vejam que as informações estão todas intercaladas. E eu sempre digo o seguinte, se tiver R, se tiver notação de respirável, partículas respirável, eu sugiro sempre que se utilize, primeiro, que é particulados, tá? Ali nós estamos vendo miligramas por metro cúbico, que é particulados. Se está escrito R, eu sugiro que use um filtro mais eficiente. Por quê? Porque o dano que essa substância causa é lá no sistema, no trato respiratório inferior, lá embaixo. Né? E quem chega lá são as partículas pequenas. E se o filtro for mais eficiente, ele tem maior chance de segurar essas partículas. Então, eu vejo muita lógica nesse sentido. Se ele está como R, use um filtro P2 ou P3, por exemplo. Não use um filtro P1. Né? Se ele não tem nenhuma anotação, ele poderia usar, inclusive, o P1. E, por último, eu vou falar lá do FIV. É o primeiro lá, o EPN está lá, FIV. O que significa FIV? É que essa substância pode estar tanto na fase de inalação, ou seja, de particulados, como na fase de vapor. Ela está presente nas duas fases. Pode passar para o outro agora? Eu fiz até uma... aqui está o que está escrito no livro, né? É que o material, então, está presente nas duas fases e isso tem relação com a concentração de vapor saturado. Aquele livro da AIA, que foi traduzido pela CXH, foi traduzido pela ABHO, um livro grande, né? Ele traz informações sobre o que é concentração de vapor saturado e, mais importante ainda, quando você usa
Pode passar para outra? Como é que você calcula a concentração de vapor saturado? Você pega a pressão de vapor daquele agente, daquela substância, e divide pela pressão atmosférica. Eu estou considerando aí 760 milímetros de Hg, né? Que é a pressão atmosférica ao nível do mar, a 25 graus. Né? Então, o que eu faço? Eu divido um pelo outro e multiplico por 1 milhão. Esse vai ser, em ppm, o valor da concentração de vapor saturado. É uma referência interessante para você ter uma ideia de concentração no ambiente quando você não conhece. É claro que você não vai atingir esse valor, porque depende muito do ambiente, depende muito da ventilação, depende de uma série de fatores. Mas essa é a quantidade de contaminantes que pode ir para o ar. Né? Então, é bom a gente ter isso como referência. Aí eu peguei o Malathion, só para ter uma ideia aí daquilo que está escrito anteriormente, né, que ele fala que ele pode estar presente no ambiente de trabalho em concentrações de 0,1 até 4 vezes o limite de exposição. Então, eu peguei o Malathion. O Malathion tem pressão de vapor de 1,78 vezes 10 a menos 4 milímetros de Hg. Parece pequeno, mas não é tão pequeno assim. Se você for calcular a concentração de vapor saturado, dá 0,23 ppm. Considerando que o Malathion tem um TLV... peraí, só que eu tenho que fazer mais uma conta, né? Eu não posso comparar ppm com miligrama por metro cúbico. Então, e aqui tem como fazer isso, tá? Tem a formulazinha aqui. Então, eu vou transformar o 0,23 ppm em miligrama por metro cúbico. Deu 3,11. Aí, quando eu comparo com o TLV, vejam que a concentração de vapor saturado do Malathion pode ser 3 vezes o limite de exposição dele. Então, por isso que está lá FIV. Agora, pode passar para o outro. Eu peguei... Porque a FIV é muito presente nos herbicidas, nos inseticidas. É muito comum você ter essa anotação. Veja agora o glifosato, muito usado também na agricultura. Né? Ele tem uma pressão de vapor de 1,84 vezes 10 a menos 10. Vejam que é muito menor do que o Malathion. Quando eu faço o mesmo cálculo, eu cheguei na concentração de vapor saturado de 2,4 vezes 10 a menos 7, ou 1,67 vezes 10 a menos 6 miligramas por metro cúbico. Ou seja, ele não estará presente, ou não vou dizer não, mas a probabilidade de estar presente na forma de vapor é muito pequena. Por isso, ele não tem a notação F e V. Tá? Pode passar, por favor. Aqui é só para mostrar os diferentes tipos de TLV. Tá? Então, esse primeiro aí é o TWA, como que eu falei, a linha verde representa... A linha preta primeiro, né? Quando a gente está num ambiente de trabalho, as concentrações variam. Né? Não é uma concentração constante das 8 até as 18, até as 14, sei lá. Né? Ela varia durante o dia. Então, a linha preta representa essa variação. E a linha verde representa a média diária. Né? Então, foi lá, pegou uma bombinha, pegou um amostrador e mediu. Deu 5, por exemplo, ali. Né? Se a gente considerar que 10 é o TLV-TWA, tranquilo, né? Nós estamos abaixo dos 10. Né? Tranquilo, 5, metade, está no nível de ação praticamente. Né? E se a gente considerar o STEL, que está lá no 15, abaixo ainda. E notem que, na curva preta, ninguém toca a curva vermelha. Então, isso daqui é uma situação controlada. Pode passar para o outro. Agora, nós vamos passar uma coisa muito parecida, o gráfico também variando bastante, a linha preta representa a exposição, né? E nós temos aqui a concentração, o vermelho é o TLV-TWA, tá? E o roxinho é o TWA. Então, o TWA é a média da exposição, ou seja, é o valor que representa essa variação da linha preta. 5 ppm também. Bom, se eu comparar com o TLV-TWA, metade. Né? Mesma situação, está no nível de ação. Agora, se eu comparar com... ali vocês estão vendo 2 problemas, não? Aliás, um problema, né? Que 4 vezes essa curvinha preta ultrapassou o valor do TLV. Né? Ultrapassou. Se esse tempo que ela ultrapassou for menor que 15 minutos, cada um deles,
eu considero que tranquilo, não foi excedido, né? Tem que ter, desculpa, são dois critérios. Primeiro critério, ele não pode, essas picos não podem ser maiores que 15 minutos. Segundo critério, não pode se repetir mais que 4 vezes. Terceiro critério, o tempo entre duas ultrapassagens dessa não pode ser menor que 60 minutos. Então, se você olhar aqui, o primeiro, logo no começo, entre as duas curvas, ultrapassou os 60 minutos. É menor que 60 minutos, né? Sendo menor que 60 minutos, também não atende os critérios de limite de exposição ocupacional. O terceiro aqui, então, agora é o... Já foi? Não, né? Agora, então, agora nós temos outra situação parecida, mesma coisa, a linha preta, a média, né? A média está em roxo. Nós temos o TLV STEL também. E temos aqui, sim, aqui ele não ultrapassa, né? Então, mas temos o quê? Na primeira curva aqui, logo no primeiro, tem um tempo maior de 15 minutos que ultrapassa o limite de exposição, o TWA. Também não atenderia os critérios de limite de exposição ocupacional. Mais um aí. Aqui mais um gráfico, né, que mostra... Aqui ele está mostrando a linha verde, né, que está representando aí as concentrações. A linha roxa é o limite de exposição e a linha azul é o valor do TLV. Então, está maior que o TLV. Isso aí está bem claro, então não tem nem muita preocupação. Pode passar para outro. Aí tem outro critério, que é que você não pode passar de 5 vezes o limite de exposição. É uma regra que a gente chama de 3-5. Quando tem o STEL, eu uso o STEL, mas se não tiver o STEL, eu uso 3 vezes o TLV como STEL. E não pode ultrapassar 5 vezes o limite de exposição. Nesse caso, aí está ultrapassando 5 vezes o limite de exposição. Está vendo o pico ali da linha verde, ultrapassou 5 vezes. Podemos continuar. Bom, a ideia era passar rapidamente, por isso que nós não temos nem muito tempo. Acho que eu não sei nem o horário, como é que é o tempo que eu tenho aqui. Tudo bem? Bom, vamos agora rapidamente passar para... Então, eu estou falando aqui, a ideia é falar desse livro aqui, né, para a seleção de respiradores, né, como base para a seleção de respiradores. Então, vamos falar um pouquinho de tipos e classes de respiradores e como que a gente seleciona respiradores. Pode passar para o outro? Bom, da mesma forma que tinha aquele gráfico inicial dos perigos respiratórios, aqui nós temos um gráfico aqui que mostra os diferentes equipamentos de proteção respiratória. Mas eles estão divididos em 2 grupos, 2 classes predominantes, que é o primeiro, dependentes do ambiente de trabalho, e o segundo, que é independente. O que isso significa? No primeiro, tem um filtro que purifica o ar, então o trabalhador respira ou inala o ar que está no ambiente. O ar passa, ele inala, passa por um meio filtrante e ele respira aquele ar purificado, por isso que eles são chamados de purificadores de ar, né? E nos outros, no amarelinho aí, nós temos os independentes, ou seja, o ar vem de fora de alguma forma, que pode ser através de um compressor, né, um sistema de compressor de ar, ou pode ser através de um cilindro que o trabalhador carrega, no caso de máscaras autônomas, né? Então, basicamente, aí tem várias possibilidades de cada um, mas, em resumo, são esses 2 tipos, tá? 2 classes. Pode passar para o outro. Agora eu vou falar de cada uma delas. Primeiro, dos respiradores não motorizados. Sabe, não motorizados, o que significa isso, né? Os não motorizados são os respiradores mais comuns. São as semifaciais ou faciais que utilizam filtros, né? Nós estamos vendo aí um exemplo, numa máscara descartável, né? Até usei esse desenho da OSHA para descaracterizar completamente o tipo a marca, né? Mas, então, nesse caso aí, que a moça está usando, é um semifacial filtrante, ou vulgo, máscara descartável, né, para partículas. A máscara que ela usa não tem carvão ativado, então ela não retém
vapores, nem gases, né? Então, eles são dependentes da atmosfera ambiente, ou seja, o ar que ela está respirando é o ar que está no ambiente e usa esse tipo de cobertura facial, que é descartável, com o filtro. Esse outro aqui é parecido, né? O de cima, principalmente, né? O de cima é parecido com... aliás, são equivalentes, só que ele tem uma característica diferente, né? Uma composição diferente. Ele tem uma cobertura facial de borracha, de silicone, ou seja lá qual for, e os filtros são colocados. No caso da descartável, o filtro é a própria máscara. Aqui não. Aqui eu tenho os filtros que podem ser substituídos, né? Então, ela pode ser de semifacial, como a de cima, né? Ou pode ser a facial inteira, cobrindo não só o nariz e a boca, mas cobrindo também a face, que tem algumas vantagens, né? A principal, em termos de proteção respiratória, é o fator de proteção, que é maior. Mas, ainda assim, ela pode ser usada, ou é muitas vezes usada, para evitar, para aqueles agentes nocivos que atacam os olhos, que então precisa usar junto com a máscara, precisa usar os óculos. Às vezes é mais interessante usar já o conjunto completo facial inteiro, né? Pode seguir. E aí o motorizado. O motorizado é esse tipo aí, acho que todos vocês já viram, né? Também aqui é um desenho bem esquemático, mas ele tem uma ventoinha operada a um motor elétrico, né? A bateria, que puxa o ar do ambiente, ele puxa o ar, purifica o ar, tem ali meio filtrante, ó, tem meio filtrante ali, purifica o ar e joga esse ar na cobertura facial. Aí tem dois tipos diferentes de cobertura facial. Aquela de cima tem um fator de proteção de 25 e essa de baixo tem um fator de proteção igual linha de ar comprimido, porque ela funciona com pressão positiva, né? Então, temos aqui o que é motorizado. Isso é respirador motorizado. Pode passar. E aqui nós temos exemplos de linha de ar comprimido, né? Então, tem respirador de fluxo contínuo. A diferença entre fluxo contínuo e demanda com pressão ou sem pressão positiva é que nos respiradores de fluxo contínuo o ar entra livremente dentro da peça facial. Quando é de demanda, ele tem uma válvula que regula a entrada de ar. Isso é muito importante quando a máscara é autônoma, né? Quando você usa cilindro, porque se você for usar um cilindro com fluxo contínuo, você vai acabar com o ar do cilindro em poucos minutos, né? Então, precisa ter a válvula de demanda. Nos respiradores de linha de ar, não necessariamente. Mas o primeiro que está ali é um respirador de linha de ar, ou de cima, que ele está usando um cilindro auxiliar. Isso é comum em algumas situações de trabalho, porque normalmente, quando ele usa a linha de ar comprimido, ele entra e sai do ambiente, e se o ambiente estiver contaminado, desprotegido, né? Ele vai até um ponto onde ele vai fazer o trabalho dele, lá ele vai conectar na linha de ar. O cilindro ajuda a fuga em caso de necessidade. Pode passar para o outro, então, por favor. Aqui nós temos a máscara autônoma, a famosa máscara autônoma, né? Que o cilindro o próprio trabalhador carrega o cilindro nas costas, então ele tem autonomia, por isso se chama máscara autônoma. Aliás, tem uma curiosidade, em inglês a máscara autônoma se chama SCBA. E vocês devem conhecer um outro termo que chama SCUBA, que é Scuba Dive, né? A diferença é que esse U aí é underwater, ou seja, debaixo da água. O SCBA não é para usar debaixo da água, essa que é a diferença. E essa daí é a tabelinha que vocês vão encontrar no documento da Fundacentro, que dá uma nota para cada tipo de equipamento de proteção respiratória, né? Eles chegaram a esses números aí com base em estudos que fizeram nos Estados Unidos. Muitos anos atrás, eu cheguei a acompanhar algum desses estudos, em que se chama fator de proteção no ambiente de trabalho. O que significa isso? Como eram feitos esses estudos? A pessoa utilizando o respirador, colocava uma bombinha ali, né, duas bombinhas, que uma pegava o ar de fora, outra pegava o ar de dentro do respirador, atrás do respirador, e comparava essas duas grandezas e via qual era o fator de proteção, ou seja, quanto que estava dentro dividido pelo que estava no ambiente,
né? Esses estudos levaram, vários estudos esses foram feitos, e levaram a essas categorias. Aí colocaram assim, olha, todo respirador, purificador de ar não motorizado que usa peça semifacial, o fator de proteção é 10. Eu faço sempre uma analogia quando você usa fator de proteção solar, que você passa um creme que tem fator de proteção 20, ele tem assim, a ideia que passa é que com essa proteção, com esse creme protetor, eu posso ficar exposto ao sol um tempo 20 vezes maior do que aquele que eu poderia sem usar esse protetor, né? A ideia aqui é mais ou menos igual. Você está dizendo o fator de proteção 10, é que o trabalhador pode se expor a um ambiente onde a concentração do agente nocivo é até 10 vezes aquela que seria tolerável para ele, ou seja, 10 vezes o limite de exposição, né? Então, essa é a indicação. E aí estão todos esses números, isso daí, então, quando a gente vai lá no comecinho, quando eu comecei a falar, agente nocivo, você vai lá, mede a concentração no ambiente, né? Então, eu tenho o valor da concentração ambiental e tenho o valor do limite de exposição ocupacional, eu divido o valor da concentração ambiental pelo valor do limite de exposição e tenho um número ali. E esse número eu comparo aqui. Se aquele número, se eu dividir a concentração, acho que pode passar, que eu acho que até tem aqui. Está aqui, ó. Então, eu tenho a concentração no ambiente de 20 miligramas por metro cúbico, né? E se eu estiver usando uma máscara de fator de proteção atribuído, que é aquela tabela que eu acabei de mostrar, teoricamente, a concentração que vai estar dentro do respirador é 2. Se esse valor 2 está abaixo do limite de exposição, ok. Se ele ainda for acima do limite de exposição, significa que eu preciso de uma outra máscara. Por exemplo, essa, né, que vai reduzir para 0,2 miligramas por metro cúbico, né? Então, esse é o conceito, essa é a ideia. O uso das informações deste livro aqui, né? O uso dessas informações é essencial para fazer a seleção de um equipamento de proteção respiratória, né? Eu preciso conhecer a concentração e preciso conhecer o limite de exposição. Então, acho que essa que era a ideia de eu passar aqui essa noite. Eu gravei alguns cursos, né, Vitor? Acho que 2. Um deles é sobre proteção respiratória, né? Então, para quem se interessar, agora falando para a câmera, né? Para quem se interessar, o curso já está disponível, ou ainda não? Estará disponível, né? É um curso sobre programa de proteção respiratória, tá? E aí, então, ele vai entrar um pouco sobre seleção, mas bastante sobre a parte de administração, a parte administrativa do uso do equipamento de proteção respiratória. Gente, mais uma vez agradeço a oportunidade, tá? Eu acho que sucesso para essa empreitada, eu já faço parte disso já, né? Então, eu espero que tenha muito sucesso e que vá mesmo, consiga os objetivos, né? Eu acho que a educação, o Enos falou aqui, né? A educação é extremamente importante e eu gosto de falar mais de educação do que de treinamento, né? Educação é importante, eu acho que é essa proposta, né? De educar não só os trabalhadores. Aliás, já fazendo propaganda de um outro curso, tem um segundo curso que eu gravei, que é para gestores, né? Programa de gerenciamento de riscos para gestores, e não para o técnico de segurança, e não para o engenheiro de segurança. Porque, aliás, esse curso, a primeira vez que eu bolei esse curso, né? A ideia foi atender, foi um colega meu que fazia parte de uma associação de consultores, não é consultores, como falo, empresas, tem as grandes empresas, conselheiros, obrigado. Tem conselheiros, e esse colega meu faz parte de uma associação de conselheiros. E a NR1 tinha acabado de mudar, né? Eu falei, vamos falar para esse pessoal, né? Quem sabe esse pessoal não vem e empurra, né, para baixo, né? Vamos tentar. A gente tenta dos dois jeitos, né? A gente tenta subir e tenta empurrar. De algum jeito tem que dar certo. Gente, obrigado, viu? Boa noite.
Pessoal, vocês viram agora, depois da palestra do Osni, vocês acompanharam o vídeo, um pequeno spoiler sobre mais um dos treinamentos que estará aí disponível na Toolset para você. E como você pode acompanhar nesse vídeo, a Toolset nasceu com esse propósito de transformar o conhecimento em prática e prática em resultados. Chama no WhatsApp, segue aqui nas redes sociais através do QR Code e a gente responde para você, tá bom? Muito obrigada a todos que acompanharam e compartilharam dessa live de hoje. Obrigada ao pessoal que está aqui presente. Um agradecimento de coração de todos nós da Toolset. E a Toolset veio para inovar, como vocês viram hoje, como vocês puderam experimentar um pouquinho de como vai funcionar a plataforma. E aprender é o que nos move. Transformar o conhecimento é o que nos une e é para isso que a Toolset foi lançada, onde cada treinamento é uma nova oportunidade de crescer. Vem para a Toolset, o futuro da capacitação já começou. Boa noite a todos. Treinar a sua equipe nunca foi tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão necessário. Mas se existisse uma forma mais simples, mais rápida e com mais resultados? A Toolset é uma nova plataforma criada para quem vive a saúde e segurança do trabalho na prática. Aqui, os treinamentos são técnicos, objetivos, com certificação automática e validade real. Tudo 100% online, acessível e de onde você estiver. Chega de perder tempo com papelada, burocracia e aulas que não te engajam. Com a Toolset você treina, acompanha o processo e cumpre as normas com eficiência. São os últimos dias para você ver como isso funciona na prática. Acesse o link da bio.